Leilão seguro é aqui. Pessoal, esse vídeo ele é parte do nosso curso de leilão, um pequeno trecho do módulo 1 do curso que trata dos passos iniciais do arrematante para ele aprender a identificar os sites que são verdadeiros, os sites que são falsos. Como identificar o site e o leiloeiro oficial. A primeira coisa que o arrematante deve observar é a extensão do domínio do site de leilão, que seria aquela parte final do endereço do site, que mais comum que a gente conhece é o .com, .com.br, .org. No caso aqui, a gente vai falar muito do leilão.br. E o que seria o leilão.br? Seria a extensão de sites exclusivos e oficiais de leiloeiros. FENAJU é a Federação Nacional das Juntas Comerciais, que registram e fiscalizam os leiloeiros no Brasil. Então, quando o leiloeiro vai registrar essa extensão leilão.br, ele leva todos os seus documentos, certidão de matrícula, RG, carteirinha de leiloeiro, para a FENAJU. A FENAJU analisa os documentos e autoriza o registro BR a formalizar e liberar o site de leilão para esse leiloeiro. Todos os sites de leilão que terminam com a extensão leilão.br, eles passam por essa comprovação de que o leiloeiro é o leiloeiro e que o leiloeiro está regular e que ele atende todos os critérios para ser leiloeiro. E aí, somente depois disso, depois de analisados esses documentos, é que a FENAJU libera esse site de leilão que passa a ter essa extensão leilão.br. Então, todos os sites que têm extensão leilão.br, eles são seguros, eles já foram verificados pela FENAJU. No site da FENAJU, nós temos a lista de todos os leiloeiros. Quando você entra no site, você vem aqui em leiloeiros.br e aí você pode buscar um nome específico que você está procurando, ou você pode ir passando de um a um. Até agora são 2.602 leiloeiros que já migraram para essa extensão leilão.br. Você já sabia disso? Você já sabia que já conhecia essa extensão? Leilão.br? Inclusive, eu consto aqui dessa lista. Se você colocar um pouquinho para baixo, eu estou aqui, ó, já na primeira página. Eu estou aqui, ó. Você clica, vou clicar no meu aqui. Aí ele já entra, ó, entrou no meu site. Meu site é o camargonet.leilão.br. Então todos que têm essa extensão leilão.br já foram verificados e validados. Mas aí alguém pergunta, Dr. Camargo, existem diversos sites que são de leiloeiros oficiais, mas eles têm a terminação .com.br. Isso é verdade. Tem vários sites que ainda têm essa terminação, mas a tendência é que todos façam a migração para o leilão.br, que é a extensão segura e a extensão verificada pela FENAJU. Outro ponto importante que o arrematante tem que ter em mente é que ele não pode confundir o leilão.br com o leo.br. Esse leo.br ele não possui essa segurança fornecida pela FENAJU. Ele não possui essa verificação da FENAJU. Mas o que é o leo.br? Se a gente for, por exemplo, na página do TurboSite, e aí aqui ele tem a lista. Isso aqui é um site que hospeda outros sites no servidor deles. Então, se você vier aqui na lista de extensões, você vai ver que tem um monte, ó, tem um monte de lista. Veterinários, teólogos, psicólogos,
E dentre elas tem leo.br leiloeiros, ó. E você tem aqui também leilão.br, ó. Leilão.br leiloeiros restrição. Então, esse leo.br, ele não tem essa análise e validação. O leilão.br, ele tem a análise da documentação e a validação de cada leiloeiro antes de ser liberado para o registro.br. Então, sempre quando você for verificar, você não pode confundir um com o outro. O certo é isso, é leilão.br. Ah, mas e os outros sites com a extensão .com.br? Diversos sites de leiloeiros ainda têm a extensão .com.br. E o que você deve fazer? Aí você segue os outros passos para verificar se ele é verdadeiro ou não. Se tiver a extensão leilão.br, você nem precisa verificar. O site é de leiloeiro, foi validado, pode entrar e arrematar sem medo. Agora, se ele tiver as outras extensões, aí você vai ter que verificar ou manualmente ou pela IA, como a gente vai ensinar aqui. Primeira coisa que você vai verificar é o nome do leiloeiro. Normalmente, o leiloeiro coloca o próprio nome no domínio do site, ou uma parte do nome dele no site, ou as iniciais do nome dele no site. Então, se você tiver em mente qual que é o leiloeiro, fica fácil você descobrir se aquele site tem uma vinculação com o leiloeiro. Por que a gente diz isso? Porque os sites falsos, normalmente eles têm um domínio, um nome genérico, que não tem nenhuma ligação com nenhum leiloeiro. E aí lá dentro do site eles colocam o nome do leiloeiro, que seria a vítima, para cometer os outros crimes com os consumidores, que vão acreditar que aquele site, com aquele nome genérico, ele é de responsabilidade daquele leiloeiro que eles colocaram lá dentro da página, mas na verdade não é. Eles pegam o nome do leiloeiro, pegam a matrícula dele, colocam lá no site e fala que é do leiloeiro e não é. Outra coisa que pode ser feita para você identificar se o site é verdadeiro é olhar os contatos. Cada site ele tem os contatos de leiloeiro na parte de baixo. Lá você vai conseguir identificar o endereço físico, os telefones, se são verdadeiros ou não, as redes sociais, Instagram, Facebook, o histórico de publicações. E dentro dessas redes você vai ver a interação que tem lá, os links, as fotos. Você vai verificar se os posts são recentes, se não são, se é tudo. Normalmente as redes falsas, elas são novas, né? Posts novos, sem comentários, sem interação. Então você vai olhar tudo isso. Olha lá no Google Maps se o endereço físico ele existe mesmo. Olha os telefones, olha os DDDs, se bate com a localização onde o leiloeiro trabalha. Às vezes ele é de São Paulo e tem um DDD de outro estado, entendeu? Isso tudo vão dando indícios para você identificar se o site é verdadeiro ou não. Outro ponto importante é você consultar o nome do leiloeiro na junta comercial do estado onde ele está trabalhando. Vamos supor, o imóvel que você encontrou, vamos tratar de imóveis, o imóvel que você encontrou, ele está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, então você vai consultar o nome do leiloeiro na junta comercial do estado de São Paulo. Ele tem que estar matriculado na junta comercial do estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o site da JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ó. Se você tiver em outro estado, vai ser Junta Comercial do Estado X que você está tratando. No caso aqui de São Paulo, você vem aqui, ó, tradutores e leiloeiros. Localizar leiloeiro e tradutor. Clique aqui.
Aí você clicou ali, você põe o nome do leiloeiro. Vamos colocar aqui o meu nome como leiloeiro. Vamos ver o que acontece. Marcelo Camargo de Brito. Vamos ver. Pesquisar. E-mail, site. Ó. Outra forma de você verificar se o site é do leiloeiro mesmo, se o e-mail é do leiloeiro mesmo. Aqui eu estou com um e-mail antigo, vou ter que mudar depois. Eu vou ter que colocar a extensão do leilão BR aqui. Eu estou com um e-mail antigo, mas o site está atualizado, os números estão atualizados, endereço, tudo atualizado. E principalmente o site. Outra forma de você escapar dos sites falsos é você sempre vistoriar o bem antes de arrematar. Vai lá fisicamente olhar o imóvel, ver se ele existe, vai lá olhar se é carro, vai lá olhar o carro, se é um computador, vai lá olhar onde que está o computador, se não está todo quebrado, se não é só uma carcaça, faz a vistoria do bem antes de arrematar. Essa é uma forma de você escapar de site falso. Normalmente o falso ele é só uma foto que colocam lá e quem não olha arremata uma foto, que depois vai ver não existe nada. E aí depois vai ver o leiloeiro que consta no site é vítima também. Então fiquem atentos. Outra forma, ler sempre os documentos do leilão, leia sempre o edital, leia sempre todos os documentos do leilão e desconfie dos leilões com valores muito baixos do que normalmente se cobra num leilão. Nunca arrematar por rede social. Não arrematem. Leiloeiro nenhum oficial vende pelo Insta ou pelo YouTube ou pelo onde quer que seja. Nenhum leiloeiro faz isso. Eles vendem pelos sites dele. Pagamentos por Pix ou TED, você verifica se a conta bancária é realmente do leiloeiro no CPF do leiloeiro. Algumas plataformas elas dão um sistema seguro de gestão de recursos, como se fosse um Mercado Pago lá do Mercado Livre, ou como se fosse aquele sisteminha da Shopee. Isso tem no Superbid. Eles têm um sistema próprio de gestão que funciona para dar segurança para o arrematante. Se você fez todas essas verificações e ainda está em dúvida, você pode pegar o site do leiloeiro, o nome do leiloeiro e colocar na sua IA e perguntar para a IA se o site de leilão é verdadeiro. Ela vai te responder. Ela vai trazer a resposta para você, se é ou não verdadeiro. E você pode conferir também no Fenaju, mas só vai ter as extensões leilão.br.